a Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica já começou. Minha especial saudação a todos que estão vendo agora ao vivo pelo Facebook, mas também para você que vai ver depois, na linha do tempo e no Facebook, ou também o vídeo postado no Instagram e no YouTube. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Momento devocional é uma live de reflexão bíblica que apresento aqui já há praticamente 8 anos. Agora no final desse mês vão completar 8 anos que realizo esse trabalho pela internet, aqui no Facebook, também no Instagram, no YouTube. São centenas de vídeos levando centenas de temas diferentes, também estudando livros inteiros da Bíblia, versículo por versículo. Você pode conferir. Eu sou o pastor Paulo César Reis e falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. Estamos ouvindo aí ao fundo o coral e orquestra da Unicesumar, uma universidade, cantando Confiança, esse lindo hino do cantor cristão. Um clássico dos clássicos, né? Muito lindo. Eu quero enviar aqui o meu abraço a mi hermano y amigo pastor Vicente Suaste, de la Iglesia Bautista Memorial de Guayaquil, Ecuador. Bendiciones, hermano, a ti, a hermana Azucena y a todos ao seu alrededor. Que Deus lo bendiga. Minha saudação também para Moçambique. Não é por acaso que eu estou vestido com esta camisa étnica africana, porque eu sinto uma vocação, um ardor em meu coração por missões. E mais recentemente, definida missões na África e mais particularmente em Moçambique, onde estive em janeiro passado, juntamente com o pastor Adonair Bontempo da Silva, para a inauguração de uma casa de oração, de uma igreja que foi plantada ali, graças a Deus, graças à Assembleia de Deus Jesus é o Caminho de Sanclerlândia, mas também com a minha participação. E voltei realmente impactado com o que vi, a grande receptividade ao Evangelho, a grande carência de Bíblias e de ensino bíblico e a grande carência material, financeira do povo. Se você acha que aqui no Brasil está difícil, você precisava ou precisa ainda ver como são as coisas lá. São muito, muito, muito mais difíceis. E nós podemos fazer alguma coisa. Se você quer ajudar de alguma maneira, me procure. O meu WhatsApp, que também é o meu Pix para esse trabalho na África, ele fica fixado aí na live depois que ela termina. Ela é postada e lá está SOS Moçambique e o Pix informado, ok? Eu trago hoje o tema 5 princípios bíblicos para tomar decisões. Todos nós precisamos de sabedoria para tomar decisões sábias, que são aquelas decisões que acertam mais e erram menos. Quanto mais a gente acertar nas escolhas, nas decisões, mais vamos revelar que temos um coração sábio. E a sabedoria, ela vem de Deus. Tudo vem de Deus, mas a sabedoria não é algo que a gente faz por si só. Ela nasce quando nós tememos a Deus e temos compromisso de agradá-lo. Daqui a pouquinho, então, esse tema, 5 princípios bíblicos para tomar decisões. Mas eu quero ainda trazer 2 músicas antes da mensagem. A primeira é Nenhuma Condenação Há. É justamente isto que diz a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo
capítulo 5, né? Agora, pois, nenhuma condenação, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso 2 diz assim: os quais estão em Cristo Jesus e para os quais não há mais nenhuma condenação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos então? Não repare, é um ensaio, tá? Eu baixei esse playback agora há pouco, nunca cantei essa música e vamos ensaiar aqui ao vivo. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força ou vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador,
mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um véu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Bem-vindo a você que está chegando na live agora, que está assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Eu estou aqui normalmente nas tardes do Brasil. Agora são 20 horas e 14 minutos na África, mais especificamente em Moçambique, porque tem mais de um fuso horário na África, né? E quero dizer para você que você pode participar do ministério à distância que eu estou desenvolvendo para ajudar Moçambique. É chamado de SOS Moçambique Ajuda de Amor. Eu já tenho aí vários corações missionários que têm ajudado e juntos já fizemos algumas coisas. Compramos celulares para pessoas-chave, aquela pessoa da família que precisava trabalhar e precisava de um celular para trabalhar, para propiciar uma renda familiar, certo? Também a entrega de Bíblias, o fazer almoço para as crianças ali aos sábados, né? A maioria das crianças passa o dia com fome ou fazem uma única refeição por dia, já à tarde, essa hora lá mais ou menos, com a chima e mais alguma coisinha ou mais nada. A chima é um alimento abençoado, feito com milho branco que se produz lá. Mas é a mesma coisa todo dia e sem sal e sem óleo, sabe? É muito básico, básico, básico e às vezes ainda tem que correr para alcançar isso, a chima. E então nós conseguimos proporcionar àquelas crianças, centenas de crianças, um almoço aos sábados com arroz, feijão e mais alguma coisa que conseguirmos, ou o frango, ou o suco, né? Lá se chama sumo. Então é isso, se você quer ajudar, ou também como estamos já para terminar a casa de uma senhora, tivemos aí percalços nesse trabalho de fazer aquela casa, porque a pessoa que estava trabalhando com a gente de lá se mostrou desleal e a gente então teve uma atrasada aí nesse processo, né, decepção, mas não desanimamos. Porque quando Deus quer nos ajudar, Ele usa alguém que está perto da gente. Mas o diabo também, quando quer nos atingir, usa alguém que está junto com a gente. Não é alguém de longe, é alguém que está perto, como foi o caso, né? Mas não desanimamos de fazer o bem, conforme nos ensina Gálatas capítulo 6. E não nos cansemos ou não desanimemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Vamos colher isso se não tivermos desanimado. Eu não desanimei, só vamos tomar mais cuidado de agora para frente. E precisamos fazer o telhado da casa daquela senhora. Aquela senhora que é viúva, que está com lá a sua casinha parada já agora, porque a casa de barro e de capim caiu. E agora precisamos ainda fazer o telhado. O alvo para isso é no mínimo R$1.200, para o básico do básico do básico. Para deixar sem janelas, sem portas, sem piso nem nada, só no chão, mas com o telhado pronto. Porque antes que volte a cair as chuvas outra vez e aquela situação fique muito mais difícil ainda. Se você pode ajudar, o Pix é o mesmo WhatsApp meu que aparece, como já disse, vai ficar aí no título da live de hoje, ok? Eu vou para mais uma música. Estamos falando de decisão, de atravessar o Jordão, vou ou fico, vou ou não vou,
né? O Jordão representa para o crente uma grande decisão. Bem-vindo, irmão Jacir Gonçalves, lá do Paraná. Ô vivente, paz do Senhor, Deus abençoe. E também representa a morte, que é uma travessia, né? A gente vai passar para a eternidade, mas não estamos sós. A palavra de Deus nos garante que nós teremos o Senhor ao nosso lado. Ele diz: nunca jamais te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Ao chegar ao rio e a jornada findar, à distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. As margens do rio a vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas um pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Aleluia, glória a Deus.
Que bendita confiança, que segurança, que certeza preciosa essa de saber que o Senhor está sempre conosco. E quando Ele não estiver mais conosco aqui, é porque estaremos com Ele ali. Glória a Deus. Então vamos ao tema de hoje: 5 princípios bíblicos para tomar decisões. Biblicamente falando, princípios são verdades absolutas, cristalinas, imutáveis, que servem de referenciais para que a gente se posicione em questões, em assuntos, em temas, em decisões que não está claramente definida na Bíblia. Por exemplo, não tem um versículo na Bíblia que diz: assim usarás a internet. Não tem. Mas tem princípios bíblicos que podem me nortear, me orientar para que eu faça um bom uso da internet. Percebeu o que é um princípio? O princípio da verdade, da honestidade, da decência, do decoro. E por aí vai. Então vamos lá. O primeiro princípio para tomar decisões é oração e dependência do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Dar o coração aqui é ter uma entrega, uma dependência, é estar com disposição para tomar a decisão e fazer a escolha segundo o agrado, aquilo que agrada a Deus, indiferente da nossa vontade própria. Não é uma autoanulação, é uma rendição, é um reconhecimento de que tem alguém cuidando de nós e que sabe mais do que nós mesmos o que é melhor para nós. Então, uma atitude de dependência do Senhor e de um ambiente de oração. Tá com alguma dúvida, uma insegurança, ainda não tem paz para algo que você está a escolher ou a decidir? Vai orar. Jesus ensinou como fazer isso. Entra em teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu pai que te vê em secreto. Não mandou sair por aí pedindo ou até pagando para os outros orar, não. Mandou você entrar no teu quarto. Você, teu quarto, teu pai. Percebeu? É uma coisa pessoal intransferível. A gente pode pedir oração? É claro que pode. A gente pode pedir conselhos? É claro que pode. E depende. Senão, ao invés de um bom conselho, será um mau conselho, que não é um conselho, né? É um mau conselho. Mas é muito importante que você tenha confiança, a segurança daquilo que você está decidindo, porque o resultado também vai afetar diretamente a você e a responsabilidade é tua. Cada um carrega o peso das próprias decisões. Então, orar, entregar ao Senhor, depender dele, pedir uma confirmação de paz no nosso coração, conforme Jesus fez, né? A Bíblia mostra que Jesus, antes de fazer grandes escolhas, como por exemplo, a escolha dos 12, que seriam os porta-vozes, os multiplicadores da sua mensagem salvadora, inigualável para o mundo, Jesus passou a noite num monte chamado das Oliveiras, num jardim chamado do Getsemane, ou Getsemane, em oração. E depois, no outro dia, ele começou a fazer essa escolha, esse chamado. Também quando estava prestes a ir à cruz para morrer em nosso lugar, a Bíblia mostra Jesus lá no mesmo Getsemane, lá no jardim, no Monte das Oliveiras, a orar, a pedir a Deus, a clamar ao Senhor que o livrasse daquela hora. Mas de uma forma obediente ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E resoluto, decidido, seguro, Jesus enfrentou a cruz do Calvário sem voltar atrás em nenhum momento. Glória a Deus. O segundo ponto, o segundo princípio é busca por sabedoria.
Eu não estou falando de inteligência, que é inata, trazemos-la ao nascer. Eu não estou falando de conhecimento, que é adquirido, a gente adquire conforme a nossa busca, a intensidade, o interesse de buscar e conforme aquilo também que é oferecido para nós. Eu estou falando de sabedoria, que é um outro artigo, né? A sabedoria que vem de Deus, ela nasce quando nós tememos ao Senhor. Isso nos dá prudência, nos dá realmente algo que só Deus pode nos dar, que é a sabedoria que vem do céu. É um princípio muito importante. E se alguém acha que está com pouca sabedoria ou que não tem sabedoria, na carta do apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, verso 5, diz assim: se alguém, sujeito oculto e nominado, então posso ser eu, pode ser você ou pode ser qualquer pessoa, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não vai lançar em rosto o fato de você estar pedindo ou de não ter, né? Porque Ele quer te dar sabedoria. Então podemos orar pedindo sabedoria para aquelas escolhas, para aquelas decisões da vida que a gente sente um desafio ao ter que fazê-las, certo? Terceiro lugar, terceiro princípio, o conselho de pessoas, mas observe, de pessoas piedosas. Quando eu falo piedosas, não é necessariamente apenas religiosas. São pessoas que vivem a vida cristã. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas coerentes com aquilo que pregam, que ensinam, que ouvem, que aprendem, e que pela experiência de vida cristã tem balizamento, tem equilíbrio para te dar uma orientação do fazer ou do não fazer, certo? Então nós podemos sim buscar, a Bíblia diz lá em Provérbios 11:14, que na multidão de conselheiros há segurança. É claro que nós não vamos viver dependendo de outras pessoas o tempo inteiro para tudo que a gente vai decidir. Eu já vi gente assim, gente que ia comprar um carro e falava: pastor, o que Deus mostra por mão? Eu compro ou não compro o carro? Eu vendo ou não vendo a casa? Olha, nós precisamos ter uma reserva de sabedoria, de controle, de maturidade para tomar decisões. Mas quando são decisões que realmente nos desafiam, né, onde em coisas que a Bíblia não é especificamente clara sobre aquilo, nós podemos buscar sim o conselho de pessoas piedosas. Naquilo que a Bíblia já disse, já está dizido, não tem mais que ninguém dizer, já está dito e pronto. Nós devemos obedecer sempre a palavra, interpretada de forma sábia, inteligente, não de uma forma às vezes até um tanto, vamos dizer assim, bizarra, mas a palavra não é essa que eu quero encontrar, né? Uma interpretação fanática, distorcida da realidade bíblica. Também, em quarto lugar, o quarto princípio é analisar os frutos, as consequências daquela decisão. Por exemplo, um pai de família que recebe uma proposta porque ele está desempregado na cidade e ele tem como profissão só profissões que ele aprendeu na roça, na lavoura, na fazenda, e por isso não se encaixa no mercado de trabalho da cidade. Ele tem a opção de buscar uma profissionalização, de começar pelo começo aprendendo, ou voltar para a roça com a família. Mas ele vai medir as consequências. Lá eu vou congregar? Lá terá escola para os meus filhos pequenos? Lá terá espaço de trabalho para os meus filhos jovens? Como isso vai afetar a vida financeira da família no todo? Como isso vai nos afetar na vida espiritual? Como essa escolha, essa decisão vai afetar não somente a mim, mas a minha família, as pessoas ao meu redor? Tudo isso precisa ser levado em conta, que é o analisar os fatos, as possibilidades. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22. O 21, aliás, diz assim: examinai tudo, retende o que for bom. E o 22, abstende-vos de toda a aparência do mal.
aquilo que está sendo proposto para nós, e nós vamos ter que escolher, parece mal? Olha, nem sempre o mal parece mal. Muitas vezes o mal parece bem, parece que é bom. Mas quando já parece que é mal, pode ter certeza que é mal mesmo, sabe? É que não conseguiram disfarçar que aquilo tem a aparência do mal e que é mal. Então, vamos abster de toda a aparência do mal e também vamos examinar tudo e reter o que for bom. Tem gente que toma decisões de grande importância assim, ó, do nada, de uma hora para outra. São como folhas de bananeira que fica ali ao sabor do vento, balançando para um lado e para o outro. Isso não pode ser assim em nenhum setor da nossa vida. Nem na vida profissional, familiar, financeira, na questão do consumo, do comprar, do vender, e nem tampouco na vida espiritual, ou de mudar de igreja. Tem gente que ouve um programa de TV e fala, agora eu vou para aquela igreja, depois ele vê outra, agora eu vou para aquela outra. Nós sempre devemos examinar tudo para reter o que for bom. Examinar tudo não é provar de tudo, é analisar, certamente, à luz da Bíblia, com sabedoria e com conhecimento bíblico. O quinto e último princípio para tomar decisões é a paz de Deus. Olha, eu não estou falando de ambiente calminho, não estou falando de música ambiente bem relaxante, não estou falando disso. Estou falando de uma paz interior, que inclusive o mundo sem Deus não conhece. Jesus falou, a paz que eu vos deixo, não vos-la dou como a dá o mundo. Essa paz que o mundo não conhece, porque não recebeu o príncipe da paz, que é Jesus. Então aquela paz é aquela provação interior de que nós estamos em harmonia com Deus, em paz com Deus, que fizemos o que devíamos fazer e renunciamos a não fazer o que não devíamos fazer, ainda que isso nos custe. Pode custar um emprego, pode custar dinheiro, pode custar até aborrecimentos, mas eu estou em paz porque fiz o que devia fazer. E a Bíblia diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é maior do que toda a lógica filosófica ou a lógica humana, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem abre mão desse árbitro, esse juiz, esse árbitro, está abrindo mão de muita coisa. Está fadado a tomar muitas decisões e a dar muitos passos errados. Porque a paz, a palavra de Deus diz que seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações, o juiz em nossos corações. É o que diz aqui, olha. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Então, busca de direção de Deus, de paz de Deus, de sabedoria de Deus, depender de Deus para as decisões da vida, implica em orar. Implica em se colocar diante de Deus, significa ter um relacionamento com Deus, que é pessoal, não pode ser transferido, dar oferta para alguém orar por você, escolher por você, decidir por você, trazer uma palavra certeira para você. Não vá nessa, meu irmão, minha irmã. Quem está falando é um pastor com mais de 40 anos de ministério, que tem responsabilidade com o que fala aqui. Porque o que eu falo aqui é o que eu falo para os meus filhos e para os meus netos, para a minha família. Muito cuidado com isso, de terceirizar a busca ao Senhor e a busca da direção de Deus. Se Deus quiser, Ele pode usar alguém para vir e falar na nossa vida, mas sempre a decisão, a confirmação será do Senhor no nosso coração. Fiquemos muito cientes disso. Então aqui diz, olha, verso 7, e a paz de Deus, não é calmaria ao redor, não é música ambiente relaxante, é paz de Deus.
ainda que uma guerra esteja à nossa volta. A paz de Deus, que excede, que é maior do que todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, aquilo que é o oposto, né? Que é desonesto, que é falso, que é injusto, que é sujo, que é odiável, que tem má fama, que não tem virtude, que não merece ser nem elogiado, a gente já sabe que não é da vontade de Deus, que não devemos nunca, jamais, em tempo algum, tomar uma decisão em rumo dessas coisas. Tá claro. Não precisamos perguntar de novo, Senhor, é da tua vontade que eu faça tal coisa, se no próprio bom senso, no entendimento, à luz da Bíblia, a gente sabe que aquilo é mal. Aquilo que parece mal é mal. E às vezes também aquilo que parece bom é mal. E por isso precisamos de muita cautela, muito cuidado, de oração, de temor de Deus, de conhecimento bíblico, de bons conselhos, de pessoas piedosas, né? Mas principalmente de intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, no momento em que você estiver prestes a tomar uma decisão importante que pode afetar a sua vida, a sua circunstância pessoal e familiar. Às vezes, uma decisão precipitada errada de uma pessoa afeta muita gente. Por exemplo, a de Adão afetou a humanidade inteira. Mas também a de Cristo abençoou a humanidade inteira. Em Adão todos foram feitos pecadores por causa de uma escolha dele. Mas em Cristo todos podem ser benditos, abençoados e salvos pela escolha dele de obedecer ao Pai. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos para mais uma música e para a oração. Essa música fala também da obra missionária. Eu nunca cantei, eu baixei o playback agora e vou fazer um ensaio aqui ao vivo. Mas o meu coração missionário, o meu desejo missionário, sempre me fez gostar muito dessa música. E deixe-me falar aqui uma coisa, querido irmão, querida irmã. Quem sabe você também sente esse ardor, eu ia falar de paixão, mas paixão é uma coisa muito volúvel, né? Vamos falar então de desejo. Esse desejo missionário de fazer a obra de Deus. Quem sabe Deus tem um plano de você ir. Ele vai confirmar isso na sua vida e você vai se preparar e no tempo certo, a igreja local em que você estiver, vai te enviar, porque é assim que Deus trabalha. Ele não chama isoladamente e manda sozinho, não. Ele manda através de uma igreja, certo? Ou então você não vai, mas você vai pela sua oração, pela sua intercessão e também pelas suas ofertas. Eu fui pelas ofertas muito tempo, pelas orações, depois fui pessoalmente e agora continuo indo através deste trabalho. Todas as vezes que eu estou aqui pedindo uma oferta para ajudar Moçambique, eu estou colocando a minha, às vezes primeiro do que todo mundo, sabe? Daquilo que eu recebo, da minha aposentadoria como um trabalhador que trabalhou por 30 anos numa atividade de risco, eu tiro do meu sustento para isso. E de tudo que eu peço aqui e que mando é prestada conta num grupo de WhatsApp, que se você ainda não participa, você pode participar, pode me solicitar aqui que eu vou te adicionar àquele grupo. Então vamos à música Missionário. É uma gravação antiga da Shirley Carvalhais. Escuta aí. Resolvi agora ir pelo mundo afora, sem temer o mal. Cristo é meu amigo, não temo o perigo, nem o vendaval. Mesmo que a distância me faça chorar, tenho que partir.
Adeus minha pátria, adeus minha família, até o porvir. O Espírito de Deus convoca obreiro para trabalhar. África, Ásia, Europa, as almas estão a chorar. Missionário foste escolhido desde o ventre de sua mãe. Não rejeites a voz do Espírito. Vai, vai, vai. Vou sem medir distância. Vou sem queixar-me da dor. Eu sei que a renúncia dói, mas vou constrangido de amor. Glória a Deus. Então agora vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus nesse momento, entregando a Ele a nossa realidade, a nossa situação, os nossos desafios. Se você está afastado, faça agora a oração voltando para Jesus, juntamente comigo. Se você nunca ainda aceitou a Jesus como seu Salvador, ainda não o confessou como Salvador e Senhor, pode fazer isso agora também. Se você está enfermo ou passando um desafio de outra natureza, põe agora a sua fé em ação e vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, eu me uno agora a este irmão, a esta irmã, em oração, para agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor me deu para ministrar, por cada coração que a está recebendo agora de bom grado, de boa vontade, que ela possa produzir em cada vida o efeito, o propósito para o qual o Senhor a enviou, que ela não volte vazia. Também agora eu me uno a esse irmão, essa irmã que está em oração por sua saúde, porque está enfermo, há enfermidade na casa, há escassez de alimentos, pessoas desempregadas, pessoas afastadas do teu caminho. Restaura agora, Senhor. Envia o teu agir, o teu mover em cada vida, para operar decisão, escolha, tomada de posição, que leve, Senhor, essa vida novamente ao teu caminho, aos teus pés. Eu oro por essa pessoa que está reconciliando, por essa pessoa que está aceitando a Jesus, por essa pessoa que estava desigrejada, mas hoje está se posicionando novamente, não somente para ser crente, como a tua palavra ensina, congregar, contribuir, dar bom testemunho, participar das atividades do corpo de Cristo através de uma igreja local, mas também fazer a obra missionária, levar o evangelho aonde ainda ele não chegou. Eu oro pela nação de Moçambique, Senhor. Tem misericórdia, faz um grande mover naquele país, quebranta vidas ali, envia pessoas e recursos para que o evangelho seja pregado em sua inteireza, em sua clareza, a mensagem genuinamente bíblica, salvadora, transformadora, chegue aos corações, que igrejas sérias, no modelo do Novo Testamento, sejam plantadas naquele país, para que o povo conheça a verdade do Evangelho. Também oro pela nação brasileira. Nos dá, Senhor, grande discernimento espiritual nesses tempos que vivemos, para as grandes decisões que teremos que tomar esse ano, nas eleições gerais. Também, Senhor, para a igreja se posicionar com ética, com espiritualidade, Senhor, diante de tudo isso. Abençoa aqueles que estão levando a tua palavra em toda a terra, Senhor. Teus obreiros, tuas obreiras, supre na saúde, na vida material, familiar. Perdoa os nossos pecados e nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor.
É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença aqui na live e quero fazer agora um pedido. 2. Primeiro, compartilhe a live com seus contatos. Você pode fazer isso aí agora. Tem curtir, comentar, compartilhar. Vá em compartilhar e manda geral para todos os seus contatos, por favor. E também, se você quer, pode, deseja participar do SOS Moçambique, esse projeto missionário à distância que ora, que intercede, mas também que oferta. Você pode ver daqui a pouquinho aí na postagem da live, estará o Pix informado para você participar. Se você também, além disso, deseja fazer parte do grupo de WhatsApp SOS Moçambique, é só me falar aí, me informar o seu número que eu vou adicionar. Pode ser no privado, se ficar mais seguro para você. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.